Mas nós chamamos todos, viu? Você viu como que a turma não dá importância? Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos oficialmente a solenidade de primeira consulta pública de revisão do Plano de Saneamento do município de Jacareí. Em nome do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, e do presidente da Câmara Municipal, Abner de Madureira, desejamos que todos sejam bem-vindos. Agradecemos a participação das autoridades e dos munícipes que nos acompanham no plenário, nos canais oficiais da TV Câmara e pela internet. Passamos agora a palavra a Rossana Vasques, secretária de Meio Ambiente do município de Jacareí. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela participação e contamos com a colaboração de todos os que estão nos assistindo nesse evento para a gente construir uma cidade melhor e mais bem planejada. Nós estamos dando início hoje à primeira consulta pública para a revisão do saneamento, do Plano de Saneamento Básico do município de Jacareí. Esse plano, ele contempla tanto a parte representada pelo SAI, que é água e esgoto, a parte representada pela Secretaria de Infraestrutura, que é a drenagem do município, e a parte que compete à Secretaria de Meio Ambiente, que é a questão dos resíduos sólidos. Então, é uma integração entre as três secretarias, duas secretarias e uma autarquia, que visa um planejamento de longo prazo nessas 4 questões para o nosso município. Por isso é importante a participação de todos, a colaboração, as sugestões que poderão ser nos enviadas através do formulário que vai ser apresentado a vocês. Bem, os trabalhos eles serão conduzidos pelo senhor Rafael Machado, que é o representante da empresa VM Engenharia, que é responsável pela revisão do plano municipal. Vou passar agora a palavra para o André Carneiro, que é o presidente do SAI de Jacareí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui por um evento de grande importância para o município, onde discutiremos, como disse a secretária do Meio Ambiente, assuntos de extrema relevância para o nosso município e aonde temos que nos dedicar com bastante atenção, porque nós estamos falando de qualidade de vida, né? Tratando do meio ambiente, tratando de água, tratando de esgoto, que são elementos essenciais à melhor condição para nossas vidas, né? Então, esperamos ter sucesso e que tudo se realize da melhor maneira, e é só o início do trabalho, né? E envolvendo a participação também da população, que é muito importante e que contribua para que tenhamos aí o objetivo alcançado. Obrigado a todos. Com a palavra, o senhor André Assunção, secretário adjunto de Infraestrutura do município. Alô, boa noite a todos. Falando um pouco sobre o terceiro elemento desse tripé do plano de saneamento, que seria a questão da drenagem, e também do plano que vai ser apresentado hoje, ou pelo menos o início desse plano, e na verdade é uma revisão, né? Essa revisão, ela se dá através do comparativo com o que a gente existe hoje, do cenário existente
né, desses 3 tripés aí, que seria desses 3 itens do tripé, que é a questão de água e esgoto, a questão do lixo público e a questão da drenagem municipal. O planejamento se faz importante, pois é sempre a primeira etapa e que direciona a administração pública a tomar as melhores decisões, uma vez que os recursos eles não são infinitos, os recursos são finitos. Então, o plano ele é regido por uma lei, né, e a gente tem que aproveitar da melhor maneira esse plano, tirando como benefício uma melhoria contínua desses 3 itens do plano de saneamento básico do município. Tá ok? Boa noite a todos. Neste momento, chamo aqui o senhor Rafael Machado, da MVM Engenharia de Recursos Hídricos, para dar início à primeira consulta pública para a revisão do plano de saneamento do município de Jacareí. Boa noite a todos. Os senhores me escutam? Boa noite a todos. Rafael Machado é meu nome, eu sou da empresa VM Engenharia de Recursos Hídricos. Boa noite à mesa, aos presentes e a todos que nos assistem online. Os senhores estão assistindo agora, acredito eu, no telão, a nossa tela que será compartilhada. Posso seguir? Está sendo compartilhado? A gente pode sair, né? Bom, senhores, primeira consulta pública da revisão do plano de saneamento. A primeira pergunta que a gente coloca é: por que estamos aqui? Querido, nós estamos aqui para ouvir e sentir a população. Ouvir e sentir você que está nos assistindo aí online, aos senhores que estão aqui presentes. Nós estamos aqui para formá-los, informando-os das estruturas, dos serviços existentes no município. Nós estamos aqui para prestar contas daquilo que está sendo executado com recurso público e cumprir a legislação que diz que um plano municipal precisa ser conversado, dialogado com a população. Nós estamos aqui para priorizar áreas, priorizar temas através da contribuição que os senhores nos darão logo mais. Tá bom? Nós estamos aqui para melhor atender ao município de Jacareí, atender com um plano que seja feito por Jacareí, para Jacareí. Ok? Queridos, por isso, você é peça principal. Você que nos assiste, você que está aqui, você é peça principal para o desenvolvimento desse plano. Eu vou pedir que, desde já, você acesse através do seu celular, tablet, desktop ou coisa assim, este link que está aí na tela, bit.ly, barra é a barra de divisão comum, tá? Não é a barra invertida, é a barra de divisão comum, saneamento Jacareí, tudo junto e sem acento. bit.ly, barra de divisão, saneamento Jacareí. Ali você vai ter um formulário que nós vamos preencher quase que juntos daqui a pouco, ok? Nós notamos que o link que está colocado naquele formulário, o link desta transmissão online não está funcionando lá no formulário. Mas se você está nos assistindo, você já tem esse link, né? Você deve estar nos assistindo agora pelo Facebook e pelo YouTube e, eventualmente, pelo Instagram também. Tá bom? Acesse esse link lá, por favor. Os senhores que estão presentes podem fazer o mesmo. Tá? Bom, quem somos? Nós somos Prefeitura Municipal de Jacareí, representada aqui pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Secretaria de Infraestrutura e Obras. Nós somos aqui hoje
o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí. Nós somos aqui a empresa contratada, Vime Engenharia de Recursos Hídricos. O meu nome é Rafael Machado, ok? Nós somos todos Jacareí, estamos todos aqui pelo município de Jacareí, ok? Senhores, a primeira pergunta é, tudo bem, legal, Plano Municipal de Saneamento, mas o que é saneamento? Você já parou para pensar nisso? O que é saneamento? Saneamento veio lá do latim saneare, que significa tornar limpo. Tornar limpo o quê? Tornar limpo o nosso ambiente, o ambiente urbano, aí onde você mora, né? É tornar limpo, tornar saudável o nosso ambiente. Isso é saneamento. E o que é saneamento básico? O saneamento básico, de acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445, e ela foi reformulada, atualizada recentemente pelo novo marco regulatório do sistema de saneamento, a Lei 14.026. Saneamento básico é abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Isso é saneamento básico, ok? E naquela legislação, de acordo com o seu artigo 2º, nós temos 16 princípios. 16 princípios chamados básicos que regem o sistema de saneamento. Tá? Eu vou fazer destaque para alguns deles agora. Tá? Universalização do acesso. Se é saneamento básico, se vai seguir a legislação, e nós queremos seguir a legislação, o município de Jacareí quer seguir e vai seguir, está seguindo a legislação, então o acesso ao serviço, aqueles 4 serviços, tem que ser universal. Não pode ser essa porção da cidade ou aquela outra porção da cidade prioritárias, precisa ser universal. Eventualmente, nós precisamos de um tempo para chegar até lá, mas o serviço é universal. É de acesso universal, tá? O serviço precisa ser prestado efetivamente, continuamente, de forma eficaz, ok? Outro princípio, outro destaque aqui. O abastecimento... Tá? O abastecimento de água, ele precisa ser realizado, ele precisa ocorrer de forma adequada à saúde pública, a conservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente. É lógico que o esgotamento sanitário também, respeitando saúde pública, conservação dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, e a mesma coisa em relação à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Ok? Bom, de acordo com a legislação, o artigo 2º, um outro princípio é que deve ter disponibilidade nas áreas urbanas do quê? Do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais em toda a área urbana, tá? O tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes de drenagem e que esses serviços eles precisam ser adequados à saúde pública, proteção do meio ambiente também. Ou seja, tanto água, esgoto, resíduos e drenagem precisam estar disponíveis, estar de acordo com a proteção do meio ambiente, saúde pública, tá? E os princípios de disponibilidade sempre, ok? As ações no sistema de saneamento precisam ser transparentes. E esta consulta pública, ela é um dos instrumentos utilizados para isso, tá? Isso se dá através de um sistema de informações que já existe, na verdade, na esfera federal e pode existir, a partir de agora, também na esfera municipal. Tá? Através de processos decisórios institucionalizados, né, o município toma decisões através do plano de saneamento com base nas suas metas e nas ações que ele vai disponibilizar. Tá? Nós vamos fazer isso juntos com a população também. Tá? Controle social, ou seja, a sociedade tem controle sobre o sistema de saneamento através daqueles canais. Tá? E o serviço precisa ser oferecido com segurança, qualidade, regularidade e continuidade. Bom, alguns princípios mais que eu gostaria de destacar. O serviço de saneamento ele deve prever a redução e o controle das perdas de água,
isso é algo importante previsto lá. O estímulo à racionalização do consumo de água pelos usuários. Ele deve também fomentar a eficiência energética do serviço prestado. Tá? Isso aí a gente pode conversar numa outra oportunidade, quando nós falarmos do diagnóstico também. Tá? E fomento ao reuso dos efluentes sanitários e, por fim, ao aproveitamento de águas de chuva. O plano de saneamento, portanto, precisa abranger essas áreas, ok? Bom, em relação à política pública de saneamento, digamos, local, quais são as atividades que SAAI e Prefeitura precisam executar? De acordo com a legislação, artigo 9, nós temos 7 obrigações e farei destaque a algumas. Elaborar o plano de saneamento. Compete ao município, através das suas 2 secretarias aqui citadas e através do SAAI, elaborar o plano de saneamento, que será seguido nos próximos anos. Aqui, no caso, nós estamos fazendo a revisão do plano de saneamento anterior. Tá? Outro destaque, estabelecer metas e indicadores progressivos de desempenho. Então, assim, nós queremos chegar em que ponto? Nós queremos um município com água em todas as torneiras? Sim. Como nós vamos chegar até lá? No caso, isso não é um problema mais para Jacareí. Mas, para o caso, vamos deixar aqui um exemplo de drenagem. Nós queremos a microdrenagem disponibilizada em todas as ruas? Queremos, é lógico que queremos. Mas, em qual prazo? Quanto tempo nós vamos levar para chegar até lá? Tá? Então, essas são as metas e os indicadores. Tá? Precisamos também incluir dentro do plano mecanismos de aferição daqueles resultados. Os resultados do plano, as metas, os indicadores colocados, eles estão sendo seguidos? O sistema de informação vai nos oferecer essa informação, ok? Aqui, como já falei, o sistema de informações, que será atualizado provavelmente anualmente ou a cada 2 anos, mostrando em que passo Prefeitura e SAAI estão da implementação desse plano. Perdão, senhores. Os sistemas de saneamento, os detentores do sistema de saneamento, aqueles que estão prestando o serviço, eles podem contar também com cooperação técnica do Estado, e agora entra novamente algo que tem uma relação mais próxima deste plano de saneamento, ele pode se basear em estudos externos. Então, assim, esta empresa está coletando vários estudos, várias informações e reunindo isso em um plano de saneamento. Esse plano de saneamento será, então, seguido através das secretarias e do SAAI. E ele considera estudos externos, ok? Bom, este plano municipal de saneamento, portanto, é um instrumento de planejamento, ele trata de coisas relativas à gestão pública, do caráter público, e ele precisa ser participativo, tá bom? O plano de saneamento, este plano de saneamento que está em elaboração, ele será executado nessas etapas que estão aí em tela. Então, primeiro foi elaborado um plano de trabalho e um plano de mobilização social. Depois, nós estamos agora aqui na consulta pública, que os senhores devem estar enxergando aí na tela, consulta pública para o diagnóstico técnico participativo, seguidos então do diagnóstico, do prognóstico, uma segunda consulta pública, por isso você já pode ficar atento a uma próxima segunda consulta pública que nós teremos, o prognóstico 2, que é a complementação com as obras. Depois nós teremos o sistema de informações geográficas, com os mapas mostrando o que deve ser executado e onde. E, por fim, relatório final e audiência pública final. Então, fique atento, nós temos ainda mais 2 reuniões, que é a segunda consulta pública e a audiência final do plano, ok? Bom, vindo agora para a parte da participação social. Volto ao link. Peço que você acesse agora através do seu celular e tablet. Se você não fez isso lá no início, faça isso agora para que você possa me acompanhar, ok? O link é bit.ly/de divisão
Saneamento Jacareí, tudo junto. Tá ok? Nós vamos dar alguns segundos para você acessar isso, porque eu preciso muito, muito que você tenha isso em tela para que a gente possa dar sequência a essa consulta pública, tá bom? Então, nós vamos dar aqui uma pausa de uns 15, 20 segundos para que você possa acessar este link que está aí em tela. Eu entendo que você já deve ter acessado esse formulário. É um formulário Google, muito conhecido atualmente. Para os presentes, nós temos esses formulários impressos também, ok? Se você quer um formulário impresso, levanta a sua mão, a Juliane vai distribuir esses formulários impressos. Por vezes, a gente já está com o celular sem bateria, está com o tablet sem bateria e você precisa do formulário impresso. Vamos seguir. Você aí na sua casa já acessou esse formulário. Se você puder ter disponível uma segunda tela também, você vai nos enxergar em uma tela e na outra você vai preencher conosco este formulário. Vamos seguindo. Bom, os senhores têm um formulário diante de si, aí na sua tela. Esse formulário Google está pedindo, logo de início, o seu nome, é o único campo obrigatório. Apesar que você pode, né? Enfim, deixe o seu nome, por favor, para que a gente, nas respostas, possa citá-lo. Se você coloca um código lá, nós vamos ter que citar o código DDDDDD, fez tal pergunta e nós estamos respondendo a DDDDD. Não faça isso. Deixe pelo menos um nome lá para que a gente possa identificá-lo, ok? O segundo campo já é o seu endereço. Você não precisa detalhar o seu endereço, nós não estamos aqui para coletar o seu endereço completo, mas deixe pelo menos o seu bairro, tá? A sua região, o seu bairro, para que a gente saiba que aquilo que você está respondendo é relativo ao bairro tal ou ao outro bairro. Se você quiser deixar também a sua rua, pode deixar. Esses dados eles são confidenciais, eles não estarão disponíveis em qualquer plataforma, tá bom? Depois, temos uma pergunta aí, você é representante de alguma entidade? Isso é importante. Se você representa, por exemplo, a OAB, coloque lá, eu represento a OAB. Eu represento uma associação de bairros. Ou, eu estou representando a mim mesmo como munícipe. Tá bom? Mas se você representa alguma entidade, por favor, coloca lá. OAB, CREA, Câmara, outra secretaria do município, associação de bairro, uma cooperativa, uma empresa específica, tá bom? Usuário de águas, o comitê de bacias, coloque lá a entidade que você está representando. Bom, vocês estão enxergando na tela esta figura, tá? Essa figura ali em cima, ela tem os seguintes campos: ruim, regular, bom e ótimo. Através desses 4 indicadores, nós vamos saber se o tema tratado naquela pergunta, na pergunta de 1 a 40, se aquele tema é muito crítico, no caso ruim, ele está razoável, e aí você vai dar regular, ou se ele é um tema tranquilo, ou ele é um tema muito bom. Então, pense nesses quatro adjetivos aí que você vai ter que utilizar. Infelizmente, conforme você vai correr a tela para cima, esses 4 campos vão sumir. Então, você vai ter apenas os 4 círculos. Você não vai enxergar mais lá em cima ruim, regular, bom e ótimo. Tá bom? O pior à esquerda, o melhor à direita. Tá joia? Então, vamos lá às perguntas. Nós não vamos seguir todas as perguntas, porque são 40, tá? Se nós formos seguir uma por uma aqui, nós vamos ficar mais 1h30 aqui falando, isso não será possível.
A primeira pergunta que está colocada aqui, a primeira pergunta da nossa oficina participativa é o seguinte: como está a captação superficial, a captação de água superficial no município de Jacareí? Pare e pense um pouquinho. Como está a captação de água superficial em Jacareí? Você pode ter 5 respostas para mim. A primeira, não sei. Não sei. Não, responda. Não sei, não conheço. Desconheço. Passei lá, mas foi há muito tempo. Prefiro não responder. Não responda, ok? A segunda é ruim. A terceira resposta seria regular e depois bom e ótimo. Se você está seguro para falar sobre a captação de água superficial, se você, por exemplo, conhece a captação, se você é um técnico que trabalha na captação, ou se você é um técnico que está próximo da captação e tem informações dela, deixe, por favor, aqui a sua opinião, a sua avaliação relativa à captação de água superficial. A segunda pergunta trata aqui da captação de água subterrânea. Obrigado. Captação de água subterrânea. É muito provável que você tenha tido acesso, em algum momento, a um poço de água subterrânea do SAAI, aqui em Jacareí. Se você conhece o poço, se você conhece as instalações do poço, se você conhece como ele está funcionando, responda para a gente. Mas se você fala, não, eu prefiro não opinar, eu não conheço poço algum, então não responda, ok? A terceira questão, como está o tratamento de água? Aqui em Jacareí nós temos as captações de águas superficiais, uma captação de água superficial, algumas captações de água subterrânea, e nós temos o sistema de tratamento das águas superficiais, que é chamada de estação de tratamento de água. Você tem uma foto aqui superior da estação de tratamento de água. Se você conhece a estação de tratamento de água, ou a ETA, como nós chamamos, dê a sua opinião. Ruim, regular, bom ou ótimo. Se você não conhece, por favor, não dê a sua opinião, tá bom? Se você não conhece ou se você não se sente à vontade para opinar. Eu vou fazer mais algumas e depois eu começo a pular algumas questões, tá joia? Como está a rede de abastecimento de água? Como está a rede de abastecimento de água nos quesitos perdas, vazamentos, rompimento e furto de água? Você tem visto isso? Tem visto perdas de água? Furto de água? Rompimento, vazamento? Qual é a sua opinião sobre isso? Como está, qual é a saúde da rede de abastecimento de água? E como é o serviço prestado? Como é o serviço de abastecimento de água nos quesitos pressão de água, qualidade da água servida ou falta d'água? Qual é a sua opinião a respeito disso? Ruim, regular, bom ou ótimo? Como você avalia o uso racional de água aqui no município, ou se você preferir no seu bairro? Como você avalia o uso racional de água? Olha, nós não temos, isso aqui está ruim demais. Então, ruim, regular, bom ou ótimo. Tá bom? Eu vou começar a pular agora algumas questões para a gente agilizar um pouquinho. Proteção de águas superficiais, seria a questão 7. Questão 8. Como está a rede de esgoto nos quesitos rompimento de rede de esgoto, vazamento de esgoto na rua? Você tem visto isso? Dê sua opinião. Como está a rede de esgoto nos quesitos retorno de esgoto para a sua casa, mau cheiro? Você talvez tenha visto uma elevatória de esgoto, uma estação elevatória de esgoto. Aqui na tela nós temos um exemplo, uma estação elevatória de esgoto que foi entregue recentemente, a EEE, Estação Elevatória de Esgoto, EEE Siesta. Tá bom? Como está o tratamento de esgoto? Você pode opinar sobre isso? Se não, não precisa opinar, ok? Lançamento de esgoto nos rios sem tratamento. Você tem informações sobre isso? Essa seria a questão número 12. A número 13. Você conhece ligações cruzadas? O que são ligações cruzadas? Quando água de chuva e esgoto misturam-se.
quando você tem água de chuva em rede de esgoto, ou quando você tem esgoto em rede de água de chuva. Isso é um problema no seu bairro? Isso é um problema na sua rua? Você identifica esse tipo de criticidade? Como você avalia a questão da impermeabilização do solo? Está tudo ótimo? Não, está tudo bom. Está regular? Não, esse assunto é muito ruim no município. Como você avalia a questão, o tema impermeabilização do solo? Eu vou passando um pouquinho mais rápido agora, ok? Alagamentos e enchentes. Tema número 15. Tema número 16, microdrenagem. Tema número 17, drenagem de rios. 18, erosão do solo ou erosão das margens dos rios. Como você avalia isso? Item número 19, a coleta dos resíduos úmidos. Como você avalia esse serviço prestado pela prefeitura? E como você avalia a coleta de resíduos secos, a chamada coleta seletiva? Como você avalia a coleta dos resíduos de saúde? Essa pergunta é um pouquinho mais específica para aqueles que têm acesso a isso, que têm contato com isso, os resíduos de saúde. Se você não se sente à vontade, se você desconhece o assunto, não precisa responder, ok? Como você avalia o serviço de poda e varrição do município? Compostagem de resíduos orgânicos. Você tem informação sobre isso? Deixa a sua opinião aqui. O aterro sanitário de Jacareí. Você conhece o aterro? Você tem informações desse aterro? Se você é um técnico da área, se você conhece, se você trabalha lá, dê a sua opinião. Não, o aterro está ruim. Os serviços de disposição de resíduos sólidos, esse seria o nome técnico, ele está ruim. Não, ele está ótimo, ele está bom, ele está regular. Se você desconhece, prefira não optar, ok? As cooperativas e associação de catadores. Como está essa temática no município? Uma temática que está tranquila, está em ordem, é uma temática crítica. Como você avalia? Resíduos da construção civil e entulhos. A próxima temática. E os leves, os locais de entrega voluntária dos resíduos. Você conhece um leve no município? Você tem utilizado um leve? Qual é a sua opinião sobre os leves, ou o leve que você conhece? A questão dos resíduos eletrônicos, você tem algo a opinar sobre isso? Existe essa coleta? Você já utilizou? Você sabe se ela está em bom andamento? Os resíduos de jardinagem, poda e varrição. Veja bem que até alguns minutos atrás eu falei sobre o serviço de poda e varrição. Aqui são os resíduos da poda e varrição. Tudo bem? Fiquem atentos, por favor, às palavras-chave, as palavras importantes dessas perguntas. Antes foi poda e varrição, aqui é o resíduo da poda, jardinagem e varrição. Como você avalia outros resíduos? A questão de outros resíduos. Deixe aqui a sua opinião, e eu já vou adiantar uma coisa, que lá no final do formulário, quando você sair dessa tela e for para uma terceira tela desse formulário, você vai ter a oportunidade de deixar por escrito uma questão mais bem formulada, uma questão maior, uma observação maior, uma criticidade, tá ok? Então, se você tem alguma dúvida em relação a um desses temas que nós estamos tratando, temas ou estruturas, deixe para depois colocar a sua dúvida por extenso, de forma um pouco mais elaborada. Tá bom? Por enquanto, nós estamos, de forma um pouco mais simplificada, tentando sentir o munícipe, sentir os senhores. Se vocês estão avaliando um pouco melhor a questão, por exemplo, de água, a questão de esgoto, um pouco pior a questão de drenagem, ou melhor, ou a questão de resíduos, tudo bem? Eu sei que vocês devem ter algumas dúvidas que vocês vão colocar no fim do formulário. Próxima temática, número 31,
descarte irregular de resíduos. Isso é uma problemática no município ou está tudo ótimo? Questão número 32. Como você avalia as campanhas de educação ambiental ou comunicação social do serviço de abastecimento de água? Repito, como você avalia as campanhas de educação ambiental ou as campanhas de comunicação social do sistema de água? Essa é a 32. A 33 é a mesma pergunta, mas do sistema de esgotamento sanitário. As campanhas de educação ambiental e as campanhas de comunicação social do sistema de esgotamento sanitário. A questão número 34, é essa mesma questão relativa ao sistema de resíduos sólidos, campanhas de educação ambiental e comunicação social do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. Você conhece alguma campanha? Como você avalia? Essa questão está boa, está ótima, está ruim, está regular? E, por fim, a mesma questão, como você avalia as campanhas de educação ambiental ou comunicação social relativas ao sistema de drenagem de águas pluviais. Então, percebam vocês que nós temos essa mesma questão para água, esgoto, resíduos e drenagem. Tá ok? Nós estamos quase terminando. A pergunta número 36. Qual é o seu índice de satisfação, agora de uma forma geral, qual é o índice de satisfação, qual é o seu índice de satisfação com o serviço prestado pelo SAAI Jacareí, relativo ao sistema de abastecimento de água? O sistema de abastecimento de água, como que ele está de forma geral? Qual é o seu índice de satisfação? Ruim, regular, bom ou ótimo? E como fizemos nas 4 perguntas anteriores, a mesma pergunta agora é o seu índice de satisfação relativo ao esgotamento sanitário. Está sendo bem oferecido esse serviço? Está ótimo? Está bom, regular ou ruim? A mesma pergunta para o serviço prestado pela prefeitura em resíduos sólidos. Qual é o seu índice de satisfação? E a penúltima questão, qual é o seu índice de satisfação pelo serviço prestado pela prefeitura em drenagem de águas pluviais? Foram 4 perguntas, índice de satisfação: água, esgoto, resíduos e drenagem. E, por fim, uma questão pela qual você está se avaliando. Qual é o seu envolvimento com as questões ambientais de Jacareí? Pense um pouquinho sobre isso. Se você está aqui com a gente, já é um bom indicador. Mas eu gostaria que você pensasse nisso. Qual é o seu envolvimento? O meu envolvimento até agora foi péssimo. O meu envolvimento foi regular, foi bom, foi ótimo. Tá ok? Dá esse retorno aqui para a gente. Queridos, passando para a próxima página do formulário, para a próxima tela do formulário, vocês terão acesso a outros 2 campos. Campos que permitem que vocês escrevam textos mais elaborados, perguntas mais elaboradas, tá? Observações um pouco mais extensas. Então, ali no primeiro campo que está aqui em tela, são críticas ou sugestões. Então, deixa uma crítica, deixa uma sugestão. E se você quer receber uma resposta individualizada, específica para você, ou uma resposta que nós daremos a todos os participantes, não esqueça de deixar lá na primeira tela o seu contato eletrônico, que é o seu celular, o seu número de celular, se possível com WhatsApp, ou o seu e-mail, para que a gente possa, ao organizarmos todas as respostas, o fechamento dessa consulta pública, que nós possamos enviar para vocês, tá bom? Deixe a sua crítica ou a sua sugestão, mas eu preciso muito do seu contato eletrônico. E, por fim, o último campo aqui,
dúvidas ou outras observações. Esse campo é um pouco mais longo, você pode deixar as suas dúvidas ou outras observações. Tá ok? Nós vamos passar agora para um outro momento desta consulta pública. Neste momento, passaremos as perguntas para os internautas através dos canais oficiais da TV Câmara Jacareí para que possam elaborar suas perguntas e que as mesmas possam ser respondidas aqui pela mesa. Nós vamos monitorar aqui os 2 canais de Facebook que a Câmara tem. A Câmara tem um canal que é a Câmara Municipal de Jacareí e um outro canal que é a TV Câmara Municipal de Jacareí. Você pode, através desses 2 canais, deixar algumas perguntas ou manifestações para esta reunião, tá? Que nós vamos, nos próximos minutos, ler e tentar responder aqui, ou vamos responder conjuntamente com aquelas questões que vocês deixarem por escrito no formulário. Vamos também monitorar nos próximos minutos o chat do YouTube. Tá? Então, deixa a sua manifestação, a gente dá agora uns segundos aqui, e você vai deixando a sua manifestação lá nos chats, ou já vai preenchendo o formulário e deixa lá no formulário a sua questão. Ok? Então, alguns segundos para que vocês possam atuar agora. Após as manifestações do chat, nós abriremos para as questões dos presentes. O chat está desativado. O chat do YouTube está temporariamente desativado, ele será ativado nos próximos segundos aqui, tá ok? Queridos, vamos fazer uma inversão, então. Enquanto as pessoas estão acessando, o chat começa a ser preenchido lá, nós vamos abrir para as questões aqui do plenário, ok? Nós temos uma manifestação, o microfone está chegando. Por favor, diga o seu nome, se o senhor representa alguma entidade, e eu lhe peço que o senhor apresente a sua questão, a sua manifestação, por 1 minuto, e depois a mesa, ou eu, ou algum dos técnicos presentes irão responder. Por favor. O som do microfone. O pessoal...
Será que... Nós estamos com um probleminha aqui no microfone. Já será resolvido. Ei. Boa noite a todos. Meu nome é José Roberto, eu sou líder comunitário, eu sou morador do centro. A minha questão... Não dá para falar bem. Não, é que nós não conseguimos escutar. Eu estou ouvindo perfeitamente o que eu estou falando. Eu não quero tirar a máscara. Então, a minha questão é a seguinte: tem 37 anos que eu sou morador de Jacareí. Nesse período, quando eu cheguei aqui, eu fui morar no bairro Veraneio, Irajá. Há 37 anos, aquele bairro está do mesmo jeito. Não tem saneamento básico, não tem rede de água, nem rede de esgoto lá. Eu venho lutando nessa época, sou morador daqui, mas tenho parentes lá ainda. Eu venho lutando esse período todo por isso. Esse ano me foi prometido que em julho isso se daria, que começaria a implantação de rede de água e esgoto lá. Depois foi dito que por problemas aí da pandemia e tudo mais, isso ocorreria no mês de outubro, que também não ocorreu. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de saber, porque nesses 37 anos que eu moro aqui, eu vi muitos bairros nascerem, crescerem e receberem toda a infraestrutura, e lá não foi. Disseram que era por falta de capacidade técnica. Acontece que instalaram um condomínio de luxo lá na região, e a tal da capacidade técnica chegou rapidinho, instalaram água lá. Então eu gostaria de saber qual é a discrepância em relação a isso. E uma outra queixa, duas queixas rapidinho, enorme, que eu tenho é o seguinte: primeiro é que a gente comunica o vazamento de água em algum lugar, e eles vão lá, marcam o chão, demora a vida inteira para ir lá arrumar, e a água continua desperdiçando. Uma outra situação mais grave que eu vejo, você colocou aí o ponto do água de reuso, tem momentos que eles vão para as ruas para fazer a retirada de pressão dos canos, abrem hidrante e tudo mais. Senhor, por que não capta aquela água que está sendo jogada no chão na hora ali, já não coloca uma mangueira, já não coloca num caminhão para essa água ser aproveitada? É um desperdício enorme essa situação. Eu ia pedir o seguinte, alô? Eu ia pedir para que o senhor deixasse a segunda manifestação para daqui a pouco, é porque a gente consegue fazer uma por uma, pode ser? Então o senhor volta com a segunda manifestação, a primeira manifestação eu passo a mesa para a resposta. Com relação ao abastecimento de água no Veraneio Irajá, é um bairro constituído de chácaras, né, originalmente. Lá o abastecimento se dá por poços. Você não está ouvindo? O abastecimento de água se dá normalmente por poços individuais dos imóveis, e o SAI já licitou essa obra da rede de água, e ela se iniciará dentro do mês de outubro, entre a próxima semana ou, no máximo, a outra, mais provavelmente nessa próxima, que se inicia aí no dia 19, e onde implantaremos toda a rede de água do bairro Veraneio Irajá. O projeto de esgoto está sendo desenvolvido, ou está sendo pleiteado o recurso para desenvolvimento do projeto, e entrará aí numa programação para execução também. Então, com relação ao saneamento, no que diz respeito à água e esgoto, essa acho que atende aí a resposta. Vai entrar no plano, mas a obra com relação à rede de água já inicia dentro desse mês de outubro, ok? Se ele quiser que eu responda com relação... O senhor pode colocar novamente o segundo questionamento? Então, outro questionamento seria em relação, primeiramente, ao fato de nós comunicarmos ao SAI os vazamentos existentes. Eles comunicam que vão estar mandando uma equipe técnica para o local. Até aí tudo bem, foi lá, identificou. Demora muito, muito mesmo. Já cheguei a comunicar e coisas de 3 dias depois eles irem ao local. Eles foram na hora lá para marcar o chão. Mas para ir lá ver o que aconteceu, pô, já que já viu onde é, eles poderiam pelo menos naquele instante dar uma solução ali, interromper o fornecimento ali, para que esse vazamento não continuasse. Isso não acontece. Aconteceu de 3 dias depois a pessoa chega lá.
Tem tanta campanha aí dizendo para nós economizarmos água, e essa situação por parte deles acaba, eu penso, que é relapsa. A outra questão, é uma sugestão, seria em relação àquele momento em que eles vão tirar a pressão dos canos, de hidrante e tudo mais. Então é aberto aquilo ali e aquela água jorra ali já cheguei a ver por horas aquilo jorrando na rua. Poderia ser feito um sistema em que assim que você abre aquilo, já engata uma mangueira ali e coloca essa água num caminhão. Lá em Americana, onde eu tenho parentes, eles fazem isso e essa água é utilizada depois para regar hortas comunitárias, para lavar as praças, para fazer muita coisa nesse sentido. E aqui a gente vê que vai para o ralo. É uma coisa que a gente acaba pagando. O último ponto, eu acho que é mais importante aqui que está acontecendo ultimamente, por conta de pandemia e esse calor imenso que a gente vem sofrendo, está acontecendo muita interrupção no fornecimento de água, só que sem o prévio aviso à população. Aí depois eles dizem, aconteceu um problema ali na rede nisso, aconteceu um problema na rede naquilo. E a gente está na região, a gente vai ver, não tem problema na rede nenhum. O pessoal simplesmente cisma de ir lá fazer um serviço num dia e não tem um aviso prévio. A conta chega com antecedência. Só que aí a gente está sem água, a gente está sem, nesse período aí com criança em casa, criança doente, pessoas doentes, tendo de se prevenir da pandemia, e não tem esse tipo de prevenção. Agora, sobre esse evento em si, vou fazer uma crítica aqui construtiva, que eu lembro quando teve o Participa Jacareí, que botaram até carro de som na rua, convocando o povo para participar. A gente vê plaquinha aí divulgando o carnaval e um monte de coisa. Agora, não teve uma divulgação maciça para que a população estivesse presente aqui. Eu estou vendo muita gente aqui, funcionários da autarquia, funcionários da prefeitura. A população, claro, tem que ter o seu interesse próprio também, procurar meios de se informar, como eu faço. Infelizmente, todos não são assim. Eu penso que o que é gasto com a comunicação da prefeitura está sendo gasto de uma forma errada, equivocada. Porque era para ter sido... Por que não botou o tal do carro de som aí para a rua também? Os vereadores também, uma crítica, vou elogiar a Patrícia que está presente aqui, e são 13 vereadores. Está todo mundo prometendo saneamento básico na cidade, mas cadê os vereadores aqui, né? Então, nessa questão da divulgação, por gentileza, da próxima vez, fazer uma divulgação maior no próprio site da Câmara, durante a sessão da Câmara, vai acontecer o mês que vem, então nas 4 semanas antecedentes, já vão os vereadores mesmo, o pessoal aí já vai colocando nos intervalos, anunciando que isso vai acontecer. Porque era para estar repleto isso aqui. A gente tem um problema muito sério de saneamento básico na nossa cidade e o povo não está presente. Muito por conta dessa falta de divulgação. Agradecemos muito as suas indicações para a melhoria das próximas consultas. Passo a pergunta à mesa, outra vez. Com relação aos vazamentos... eu informo que a cidade de Jacareí é uma cidade antiga, ela tem cerca de 700 quilômetros só de rede de água, tem equipes próprias e contratadas, inclusive, para a realização do serviço de manutenção. Temos um sistema que recebe as solicitações de ocorrências de vazamentos, e, através de um sistema informatizado, é feita toda uma programação para a realização dessas manutenções. Então, é impossível que a gente consiga atender, normalmente, em um mesmo dia, todos os pedidos que entram no sistema. Para isso, a gente teria que ter um número desproporcional de equipes, aquilo que é possível, né, com relação a condição aí de estrutura que é necessária. E, então, os vazamentos são atendidos, segue uma programação e fazendo-se aí uma priorização daqueles que são mais urgentes e, por vezes, é possível que você tenha algum atendimento sem que supere um período de 24 horas ou 48 horas. Com relação à sua colocação, com as águas que são descartadas e que poderiam ser reaproveitadas para reuso, na verdade, quando isso acontece, essas descargas que nós denominamos, elas são feitas para ou é algum processo de limpeza da rede por alguma manutenção,
ou para esgotamento de um trecho de rede para a realização da manutenção, ou decorrência de um vazamento que está havendo, né, nas proximidades aí, desse ponto aí onde você falou hidrante, né? Então, às vezes você tem que abrir a rede para você poder fazer a manutenção mais rápida, da maneira mais rápida possível. Com relação ao tempo, então depende muito das condições de cada local. Isso pode ser rápido, pode demorar 4 horas, pode demorar 1 hora, né? Então varia muito, porque as redes têm profundidades diferentes, são materiais diferentes, são diâmetros diferentes. Então, uma série de situações que envolve aí o trabalho de manutenção. Acho que eu respondi as questões que você falou. Para tudo você tem uma logística aí para atender, né? Nem sempre é possível. Mas, ok, é uma sugestão sua dada e será certamente registrada aí no... Deixa eu responder também a pergunta sobre a questão da divulgação. Zé Roberto, por conta da pandemia do Covid-19, para respeitar todos os protocolos sanitários, a nossa divulgação maior foi mesmo para os meios de mídias, e a nossa expectativa é que as pessoas nos assistam pela TV, pelo YouTube, Facebook, Instagram, e que participem, contribuam através do formulário que nós efetuamos. Então, a gente espera que realmente, assim como o senhor veio aqui, e aproveitando também para agradecer a presença da vereadora Patrícia Giuliani, que está nos prestigiando, realmente é um assunto muito importante e a gente deveria contar com mais pessoas da população e também daqueles que nos representam. E lembrando que teve carro de som hoje passando pela cidade. Em relação ao carro pontos. De som, nós fizemos, não sei se foi feito no seu bairro, mas a gente vai procurar melhorar e tenho certeza que bastante gente vai participar online com a gente. Tá bom? Obrigada. Temos mais alguma manifestação dos presentes? A vereadora. O som? Habilita o tele... Ainda não? Só para contribuir, Rosana, você pode falar. A TV Câmara ficou uma semana também divulgando. A TV Câmara fez essa divulgação durante uma semana também, tá bom? Só para contribuir também. Acho que está funcionando? Não. A senhora vereadora nos respondeu aqui, nós não estávamos escutando, que a manifestação... Foi-nos informado que a TV Câmara passou durante toda a semana um informativo divulgando a ocorrência da audiência. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. Temos mais alguma manifestação online, presencial dos presentes? Ok? Eu vou passar aqui algumas manifestações que chegaram pelo Facebook, pelo YouTube, ok? Temos várias manifestações, tipo, boa noite, tudo bom, boa noite a todos.
Eu conheço a captação de água, disse o senhor Raimundo, a estação de tratamento de água. A pergunta do senhor Locimar Ponciano. Qual será o plano de trabalho para a área de propriedade pública do SAAI, em especial as APPs, nascentes e áreas verdes? Normalmente, há a possibilidade de que em áreas do tipo das citadas pela Lucimar, na verdade, a senhora Lucimar é vereadora, né? Boa noite a ela aí. O SAAI, quando tem alguma instalação em alguma área desse tipo, normalmente essa área ela tem um fechamento, e um fechamento que eu digo por alambrado, é uma área fechada, e nós realizamos a manutenção, né? Porque todas essas áreas ela tem anuência da CETESB, tem aprovação. Então, normalmente é uma área que a gente cuida nesse sentido, e pode ter tubulações que passam, também enterradas, né? E quando necessário, sai efetiva a manutenção. Não sei se é isso que ela quis dizer. Uma segunda questão aqui, Maria Lígia Viana. Como está sendo avaliada a adaptação do município ao marco regulatório de saneamento? Haverá um programa específico para atendimento dos núcleos urbanos informais, ou será pensado no modelo híbrido, em que a população e o SAAI compartilhem os custos das obras? Bom, o marco regulatório, apesar de ter sido, já é uma lei aprovada, né? Ela está ainda sob um momento de muita discussão, inclusive pelas instituições que agregam os órgãos de saneamento, e nós participamos ativamente. E então estão sendo analisadas como acontecerá aí o saneamento nesses próximos anos em função da aprovação dessa lei. Então, por enquanto, que a gente pode dizer isso. As coisas estão sendo analisadas, estudadas, e em breve vão em todo o país, né? Na verdade, é uma situação que afeta todo o país, não é só Jacareí. Então, está muito no começo ainda. Evandro Araújo. Boa noite. Gostaria de perguntar à mesa sobre a falta de reservatórios em alguns... Gostaria de perguntar à mesa sobre a falta de reservatórios em alguns bairros e se a construção dos mesmos não ajudaria na questão de falta de água quando se ocorre manutenção das redes de água em Jacareí. Na verdade, o SAAI, nós estamos tratando aqui da atualização do plano de saneamento, né, da revisão do plano de saneamento. Além do plano de saneamento, o SAAI tem também um plano diretor de água e um plano diretor de esgoto e um plano de perdas elaborados. Dentro do plano diretor, você já tem toda uma situação que constitui o sistema de abastecimento de água. E o SAAI obedece a esse plano, é um plano que já temos desde 1987, elaborado, né, para o município. E, na verdade, todos os sistemas de abastecimento da cidade, eles têm reservatórios apropriados, e à medida que vão sendo necessárias as ampliações, em obediência àquilo que está estabelecido nesse plano, ou conforme as necessidades que se apresentam, essas construções ou ampliações de reservatórios são efetivadas, né? E, inclusive, brevemente já tem previsões de 2 sistemas que receberão reservatórios aí de porte considerável, acima de 1 milhão de metros cúbicos. Temos aqui uma manifestação dizendo que no Jardim Paraíso falta água todo final de semana. Nós vamos procurar saber sobre esse assunto aqui. Isso aqui é uma manifestação, não é uma questão. Uma última que eu estou vendo aqui agora.
É uma pergunta da senhora Vilma Zani. Existem na cidade planos de incentivo aos proprietários de terras com nascentes, como o programa Semeando Nascentes, que ocorre em Nazaré Paulista? Se existem planos... Aquele incentivo ao produtor de água. Tá. Programa Semeando Nascentes de Nazaré Paulista, havia uma pergunta se nós temos isso aqui em Jacareí. Nós iniciamos todo esse planejamento em relação à preservação e conservação do meio ambiente, implantando primeiro algumas coisas na área urbana. Então, nós começamos com o IPTU verde, que para aquela pessoa que atende aos requisitos que estão dispostos na lei, ele tem um desconto de IPTU. Para a área rural, nós iniciamos o programa agora, junto ao corredor ecológico, para a gente criar justamente todo um plano de arborização ou de reflorestamento da nossa cidade, do entorno, criando um corredor dentro do município. Dentro desses trabalhos que nós iniciamos, que foi firmado há pouco tempo o termo de cooperação, se inclui o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais. Até nós chegarmos a ele, nós também iremos depender de um projeto que será entregue para a Câmara Municipal aqui dos vereadores para aprovarem. Mas já estamos iniciando um trabalho, principalmente ali junto à bacia Quatro Ribeiras, justamente para sensibilizar esses proprietários, verificar quais estão interessados, tanto na área de proteção, como também na área de arborização. Então, a gente terminando essa primeira etapa do trabalho, nós já vamos passar para a etapa seguinte, que é a apresentação de lei do PSA. Senhores, até o momento, nós não temos novos questionamentos aqui pelo chat. Se puderem colocar a tela do notebook, por favor, ali na transmissão. Por favor, cambiar a tela. Bom, nós estamos com alguma dificuldade aqui, vai ficar essa tela parada, daqui a pouco ela vem. Nós queremos pedir para que você, por favor, deixe a sua contribuição. Nós queremos pedir para que você, por favor, deixe a sua contribuição via formulário, acesse novamente o formulário, participe daquele formulário lá, deixando a sua opinião. Você vai se lembrar agora, ruim, regular, bom e ótimo. E, ao final, deixe as suas críticas, dúvidas, sugestões, manifestações em geral. Ok? O chat permanece aberto por mais algum tempo também, e você pode se manifestar lá. Nós vamos dar outros... Quantos dias para outros 10? Oi? Os formulários do Google, o formulário do Google ficará aberto até o próximo domingo. As respostas para ele ficarão disponíveis até domingo. Após domingo, nós vamos encerrar para podermos ter um apanhado geral de como foi essa reunião. Ok? Nós agradecemos muito a participação de todos. Eu gostaria que vocês vissem aqui na tela que vai ser mostrado um e-mail. Aqui. Essa consulta pública ela foi amplamente divulgada nos sites da Prefeitura, da Câmara, no painel LED e carro de som,
e nós gostaríamos que você, por favor, ficasse atento a este e-mail que está aqui na tela, planodesaneamento@jacareí.sp.gov.br, pelo qual você poderá deixar outras manifestações durante a elaboração deste projeto. Agradecemos a todos pela participação, a todos os presentes e a todos aqueles que estão online aqui junto conosco. Muito obrigado por contribuir com o futuro de Jacareí. Agradecemos. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima noite.